Olha, não é que eu estou preocupado, eu estou muito preocupado, porque o Carlo Ancelotti foi aplaudido, inclusive por mim, e foi decantado em prosa e verso pelas suas muitas conquistas. Só que ele foi demitido do Real Madrid, porque apesar de ser o maior ganhador e ser o técnico em atividade com mais títulos conquistados, por onde quer que ele tenha passado, ele tem a pecha, ele tem o estigma de técnico defensivista. E isso não estava caindo bem para o Real Madrid. E lá tem um dono. Lá, quem manda prender e manda soltar, chama-se Florentino Pérez. Apesar de ganhar praticamente tudo, o técnico Ancelotti no Real Madrid não estava agradando o supremo mandatário, que é o Florentino. Por isso, ele acabou perdendo o emprego. Aí ele sai do Real Madrid e vem para a seleção brasileira e quer tirar essa pecha de técnico defensivista, o que é um absurdo, porque a seleção brasileira, a atual, ela não pode jogar contra a França, contra a Argentina ou contra a Alemanha e principalmente contra a Espanha, de maneira onde eu coloque um 4-2-4 como modelo de jogo. Isso é uma irresponsabilidade do técnico Ancelotti. Além de irresponsabilidade, é uma incompetência. E eu imaginava que ele seria mais competente. Por isso estou muito preocupado, porque uma Copa do Mundo vem aí, não dá mais tempo de mudar, e ele tem uma ideia de que com a seleção brasileira, mesmo jogando contra os gigantes do futebol mundial, ele possa deixar de ter a pecha de ser defensivista. E o Ancelotti que eu queria para a seleção brasileira era exatamente o Ancelotti do Real Madrid, defensivista, que corria poucos riscos, que sabia usar a velocidade do Mbappé e a velocidade do Vinícius Júnior para jogar na transição, para ser vertical, para ocupar o espaço ótimo que esses caras conquistam porque tem qualidade. Que o Jude Bellingham tem quando enxerga alternativas tanto de um lado quanto de outro do campo de ataque do Real. Este era o Ancelotti que eu imaginei que fosse encontrar na seleção brasileira. Não esse metido a achar que pode colocar um Brasil jogando no 4-2-4. Isso é uma irresponsabilidade. Deste jeito, teremos muita dificuldade de chegar às quartas de final da Copa do Mundo. E aí, Jorge? Elia, eu acho que contra a França, o Brasil jogou de forma defensiva, explorando contra-ataque. Mas com 4 atacantes que não sabem marcar? Com 4 atacantes que não sabem marcar? É que o Matheus Cunha, como eu já tinha contado, eu e Elia conversamos ao longo do jogo e antes também. O Matheus Cunha não jogou como atacante, jogou como meia por trás do atacante. Mas ele é um péssimo marcador, né? Pois é, mas os dois pontas se transformam em marcadores de laterais adversários. Enfim. Mas quer dizer que o Vinícius Júnior, que não tem nenhuma característica de marcador, se transforma no melhor marcador. Mas o Vinícius Júnior não teve que marcar porque você tinha Martinelli de um lado e tinha Rafinha do outro. Então eram esses dois que tinham a obrigação de voltar acompanhando laterais. O Matheus Cunha se juntava ao Vinícius Júnior no 4-4-2, o Matheus e o Vinícius Júnior com menos responsabilidade. Ele estipulou o time jogando no 4-2-4 com 4 atacantes, com 4 atacantes. Mas a gente viu enquanto a França... Sem bola, todo mundo vinha para trás da linha da bola. O jogo mudou, né, Elia? Depois da expulsão do Upamecano. Aí o Brasil passa a pressionar com dificuldade a seleção francesa. O jogo ficou longe de ser um bom jogo para a seleção. O Brasil, mesmo com o homem a mais, tomou o gol do 2-0 e não deixou uma boa impressão. Acho que o único alento é que foram vários os desfalques. O goleiro não era o titular, os 4 defensores não eram titulares. Você falou do ofensivismo do Ancelotti. Calma, Elia, não é bem por aí. Defensivismo. Agora ele está querendo ser ofensivo. Ele vai escalar um zagueiro na lateral direita, o Militão vai ser o titular dele. Então falei sobre o goleiro reserva, sobre os 4 defensores reservas. Faltou o Bruno Guimarães, faltou o Estevão. Eventualmente o Neymar pode ser uma opção. Enfim, o time da Copa vai ser um time bem diferente daquele que enfrentou a França. Mas o grande ponto é, tudo que o Ancelotti planejou para a seleção não está acontecendo. Ele queria estar fazendo essas 2 últimas datas FIFA com o time titular e ele quase não consegue colocar os caras para jogar por conta da série de lesões. Já vou rebater em gênero, número e grau o que coloca o nosso glorioso Jorge Nicola e aí você vai ficar um pouco mais preocupado. Alô, Ana Paula, o que é que você pensa desse Brasil? Primeiro, te ouvindo na sua abertura, você me fez relembrar do Tite. Porque muito se falou do Tite na seleção e o Tite era, sim, um treinador que priorizava o sistema defensivo e jogava de forma reativa contra os seus adversários na Copa do Mundo e não conseguiu passar.
ouvindo a sua abertura, me fez lembrar assim, será que Elias Júnior está querendo o Tite de volta? Não. Pela proposta de jogo? Não. O Tite, aliás, é responsável por alguns dos piores momentos e, infelizmente, o Ancelotti... Mas que jogava de forma defensiva. Defensiva, mas ele tinha no Neymar a expressão pura da realeza e do salvador da pátria. E a gente sabe que no esporte coletivo não tem salvador da pátria. Agora, sobre o jogo que vimos, eu entendo quando você fala da questão, e aí concordo com o Nicola, quando ele coloca 4 atacantes na frente, é quando ele tem a bola. Quando ele não está com a bola, ele sim joga atrás dessa linha da bola, se defendendo, e jogou de forma reativa. Ele não foi propositor em nenhum momento. Porque a França não deixava, né? Em nenhum momento contra a França. Agora, sim, impressionante como a seleção brasileira não tem conjunto, não tem sistema de jogo, os jogadores parece que não se conhecem dentro do campo de jogo, diferente da França, que os jogadores tocavam a bola no meio de campo, nas laterais, até mesmo no ataque, sem precisar olhar do lado. Ele era uma coisa assim bonita de ver. E a França mostrou para o Brasil assim, olha, fizemos 1-0, tivemos um jogador expulso, fizemos 2, poderíamos ter feito 3, 4, 5, mas não quisemos. Agora, o que me assusta, não temos Neymar na seleção. Vinícius Júnior e Rafinha deveriam ser os homens, juntamente com o Casemiro. O Casemiro ali sendo homem para proteger a defesa e esses 2 homens de frente para surpreender. Eu não vi o Vinícius Júnior jogar. Mas ninguém viu, né? Não vi. O Rafinha até tentou em alguns momentos, mas também foi perdeu as 2 oportunidades que teve. Mas também foi muito abaixo do esperado. Acho que, como o Nicola falou, o grande jogador foi um menino que saiu do banco, que entrou, que foi o Luiz Henrique, e que não teve medo de partir para cima, não teve medo de chutar, não teve medo de colocar o seu futebol em prática, até porque também não tinha nada a perder, né? Era uma oportunidade de mostrar para que veio. Mas assim, já não é a primeira vez que ele entra e é o melhor jogador da seleção. Agora sim, eu vi uma seleção muito apática, parece que estava mais se divertindo do que levando a sério. Ok que o Ancelotti não tinha os seus jogadores titulares, ele foi surpreendido com as questões das lesões, mas eu não gostei da postura, a atitude da seleção não me agradou. E se for assim para a Copa do Mundo, não passaremos da primeira fase. Não, passa da primeira, porque a primeira é tão ruim que... É modo de falar, né? A gente passa nas oitavas. Chega antes das oitavas, porque agora tem um jogo antes das oitavas. Eu vou levantar aqui. Vai lá. E vou derrubar Quero você e vou ficar desesperado. Prepare-se para os contra-argumentos. Claro, eu não sou Abel Ferreira, que faz coletivo e tira o microfone na mão de quem pergunta. Você terá o direito a... Pode desligar meu microfone ainda. Não, eu estou bem apavorado. Mas não apavorado? Eu estou apavorado. Tanque, Elia? Eu estou apavorado. Não é pouco apavorado, não. Eu estou bem apavorado. Mas você vai falar do time titular ou do time de... Vou falar do time titular. O que é pior para você, eu vou falar do time titular sem o Rodrigo. O Rodrigo não existe. Já está fora. O Rodrigo não existe. Quem vai substituir o Rodrigo? Não, espera um pouquinho. Eu vou te dar o time titular. Vamos lá, vai. Vou te dar o time titular. No gol. Alisson. Tá bom. Ele é horrível. O Alisson é horrível. Horrível. O Alisson é horrível. O seu titular é horrível, me coloca em risco. Não, o goleiro titular... goleiro do Liverpool, que é horrível. O goleiro do Liverpool titular há vários anos é horrível, já começamos mal. Ele é horrível. Ele é horrível, me coloca em risco. Eu concordo que o Alisson na seleção joga abaixo do que ele é. Muito abaixo. Não, mas horrível. E os gols que ele tem... não, mas abaixo... O Nicola faz tempo que não assiste jogo. Os gols que ele tem tomado no Liverpool. Os gols que ele tem tomado no Liverpool. Absoluto. Não, mas é titular por hierarquia posto. Ele é ídolo também. Hierarquia posto. Não, já deixou de ser horrível não. Ele fala, muda. Ele é fraco. Não, fraco ele é fraco e me coloca abaixo do esperado, melhor. Ele é fraco. Você quer rever essa palavra? Ele é fraco. Não vou. Ele é fraco e me coloca em risco. Quem é o lateral direito titular dos sonhos? Éder Militão. Vai ser esse. Éder Militão. Um zagueiro improvisado na lateral direita. Vai ser ele. Ou seja, olha o pepino que nós estamos nos enfiando. Mas você está reclamando que o cara quer ser ofensivo, aí ele mete um zagueiro lá atrás e está reclamando. Não, eu estou reclamando porque ele não é o lateral direito de ofício. Não é lateral direito de ofício. Olha o seu titular. Quem é o zagueiro principal? Marquinhos, lá direito, Marquinhos. Fraco. Fraco e lento. É só o capitão do PSG, campeão do mundo. Sim, mas pera um pouquinho. Com aquele time do PSG jogando contra o Lens, jogando contra o time de quinta categoria. Tá bom. Marquinhos é bom jogador, vai. Marquinhos é bom jogador, mas é lento. O Gabriel Magalhães é um bom jogador. É um bom, só bom. Ele é titular absoluto do Arsenal, líder do campeonato. É bom jogador. Esse é um bom jogador. Esse é titular do meu time. É um acerto. Esse é um titular do meu time. Quem
Quem é o lateral esquerdo? Ah, mas você começou a ficar Deveremos com a... Alexandro é o lateral esquerdo titular. Envelhecido, nem no Flamengo é titular. Não, é titular no Flamengo. Não, né? Nem no Flamengo é titular. Mas é um problema. Lateral esquerdo... Ah, então agora você começou. Santos, mas vai ser o agora Alexandre. você começou a entender que nós temos um problema grave no gol. Na direita, grave, na esquerda. Na direita e na esquerda. Eu vou deixar o Marquinhos passar porque ele é lento e você vai se lembrar disso. Mas eles se complementam. Mas eu vou deixar ele passar. Bom, aí nós vamos pra cá. Nós vamos pra cá. Outra mente da seleção argentina, né? Nós vamos pra cá. Vai, Casemiro. Nós vamos pra cá. Casemiro, fraquíssimo. Não, ótimo. Fraquíssimo. Falhou no gol, primeiro gol da França. Parou no primeiro mas é gol. muito bom jogador. É fraquíssimo ótimo. e é lento. É ótimo fraquíssimo Titular e é lento. absoluto. Titular absoluto. Fraquíssimo Ótimo e jogador. lento. Vai o dono da encerrar a carreira depois da Copa do Mundo jogando no Inter Miami. Por quê? Porque não tem mais velocidade para jogar em alto nível. Se ele encerrar no Inter não Miami, tem. vai encerrar bem. Vai encerrar bem com dinheiro, mas vai jogar a temporada de 8 meses. Tem sido titular absoluto e peça importante no Manchester United. Espera um pouquinho, se ele fosse bom, o Manchester United ia querer renovar o contrato. Ele ganha 11 milhões de reais por mês. Eu não quero saber quanto ganha lá, não é um problema de dinheiro, é um problema de qualidade. Ele é lento e compromete pela lentidão. Excelente volante, você tá excelente. O primeiro gol que o Brasil tomou não foi culpa dele. Mas foi falha, mas ele é bom jogador. Bom jogador. Leva pra você, pra ser titular da seleção brasileira. O Andréas Pereira é muito melhor do que o Andréas Pereira é muito melhor do que o Casemiro e corre muito mais do que o Casemiro. Não é que é melhor, é muito melhor. Exagere. É muito melhor e corre muito mais. Aí nós temos outro problema. Vai lá. Que ele supervaloriza, porque o Nicola, ele é emprenhado pela Premier League. Sim. Ele acha que tudo que tá na Premier League Quem vai ser o próximo? Bruno Guimarães, tá certo? Sim, Bruno Guimarães. Não joga faz tempo. Se machucou, lesão grau. Não joga faz tempo. 3 meses fora. 3 meses fora. Risco de não estar bem. Não, vai estar. Vai estar, mas vai chegar fora de ritmo. Não vai encaixou bem com o Casemiro. Mas pera um pouquinho. Não. O Casemiro é fraco, é lento e erra. E nos coloca em risco. Dupla de volantes não Você vai lembrar. O que me preocupa é o Eu ponho o Andréas Pereira amanhã no lugar do Casemiro. Amanhã. Outra coisa. O Bruno Guimarães, que seria titular do meu time, ele tá 3 meses afastado. Isso me preocupa. Eu confesso que isso me preocupa. Tá voltando transição. Copa é só em junho, fica tranquilo. Aí, Matheus Cunha é titular absoluto. Não é titular no meu time, não. Não é, mas você não é o técnico. O técnico é o Ancelotti. Matheus Cunha, ele não sabe marcar e não é atacante de referência. O que é o Matheus Cunha? Fraco, mas está no feudo. Não salva ninguém, Não salva. Não salva ninguém. Tá no feudo do Carlo Ancelotti. Casemiro tá no feudo. De novo, vai pra frente, a gente já falou do Casemiro. O Alexandro tá no feudo do Carlo Ancelotti. E os outros? E o Danilo? É suplente do Marquinhos. O Danilo, você gosta do Danilo porque ele é bom caráter? Então eu vou levar o Cafu, porque o Cafu também é bom caráter. Mas e o resto da seleção? Eu vou levar. Eu não, vou deixar. Pera um pouquinho. Rafinha. Aí, Vinícius Júnior, O que o Rafinha já fez pela seleção? Pouco. Cara, o Rafinha era dos que mais estavam jogando. Pouco. O que o Vinícius Júnior fez historicamente? Nunca fez nada. Nada. Então ele nunca fez nada. Vou só explicar uma coisa pra você. Você não tem na cabeça e eu tenho. Sabe, cabelo. Esse aqui é o Vinícius Júnior. Sabe há quanto tempo ele está na seleção brasileira? Você não sabe. Eu vou te falar. O Vinícius Júnior está há 6 anos na seleção brasileira. 6 anos, desde 2019. Então você nem põe ele titular, então. Não, eu vou dar a ele função tática e vou tirá-lo, porque nesse momento o Luiz Henrique joga mais do que o Rafinha. E quem que é teu 9? O meu 9 é o Estevão. De 9, você vai meter o Estevão de 9? Vou meter o Estevão de 9. Agora, você vai botar o João Pedro de 9? O que o João Pedro... O Estevão não pode jogar de 9. Mas eu não sei. Eu vou ter opção. Eu vou ter opção do Estevão, que pode jogar aqui pela direita e pode jogar pela esquerda. Você pode pôr o Estevão na direita. Eu posso botar o Estevão... E o Rafinha centralizado. Eu posso botar o Rafinha centralizado, mas eu vou treinar. Eu quero ver. Eu acho que Mas e o 9? Estevão... O 9, eu não sei. Eu tenho que treinar. Mas agora, eu gostaria do Pedro, mas ele não gosta. O Pedro é melhor que o João Pedro? O Pedro é melhor do que o João Pedro. Não é? O que o João Pedro faz? É só titular do Chelsea. E daí? O Chelsea está onde na tabela? Está no meio da tabela da Premier League. Mas o nível de enfrentamento do Chelsea é maior ou menor do que o do Flamengo? Eu não sei. Você não sabe? Eu preciso levar. Você tem que saber. O Flamengo está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Mas, tá bom. E era treinado por um treinador incompetente, que era o Felipe Luiz. Agora é treinado por um baita treinador. E o Flamengo vai chegar. Bom, então peraí, só uma coisa.
coisa. O quê? Olha os seus titulares. A conclusão disso é que a gente vai cair na primeira fase. Não, nós vamos passar a primeira fase, vamos passar a fase que Cai no primeiro antecede jogo as da segunda oitavas. fase, então. Não, passa a primeira, que é muito ridícula, passa Primeira e depois... passa, tranquilo. Aquilo que vai representar as oitavas de final agora, ou seja, você passa a primeira fase, E cai na- você passa passa a na segunda e cai nas 16ª, oitavas, é isso? e depois, nas oitavas, começa a ter problema grave. Grave. Pode passar, como pode não passar, mas é problema grave. Por quê? Porque o incompetente do Ancelotti, ele decidiu que o Brasil pode jogar contra os grandes com 4 atacantes. E eu te dei o time titular. O time titular do Brasil, com esse feudo do Ancelotti, é preocupante, porque ele não dá. O Luiz Henrique come a bola e tem que ser titular. O Estevão, quando voltar, come a bola e tem que ser titular. Joga desde fevereiro também. Mas, Sua preocupação em relação mas ao espera Bruno um pouquinho. Guimarães, ela deve ser a Mas mesma o em Bruno relação a Guimarães está Jesus. 3 meses. O Estevão é 1 mês. Desde fevereiro, 13 de fevereiro. Não, mas 13 de março, 13 daqui de a pouco março. 13 de abril. Não, é 1 mês. O outro é 3 meses e ainda não está na transição. Ainda não está na transição, ou seja, vai ficar 4 meses sem jogar. Não, vai jogar. Não, voltar, vai calma. jogar, vai voltar, vai ser convocado. Mas é muito diferente você voltar depois de quase 4 meses afastado e você está jogando. Seria titular da minha seleção voando. Apesar de tudo que você falou e de todas as dificuldades da seleção, o Brasil perdeu chances claríssimas. Contra a França, o Rafinha perdeu dois gols claros. Para. O último lance do jogo Quem foi querer do dizer que o Vinícius Brasil Júnior. jogou de igual Foi do para igual Vinícius. com a França? Não, foi pior do que Isso não aconteceu. Foi pior do que a França. Mas o último lance do jogo foi do Vinícius Júnior desperdiçando uma chance clara para fazer o 2-2.